sujo alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. Jornal Sport News no ar, confira os destaques do programa de hoje. Campeão brasileiro, Palmeiras recebe das mãos de Jair Bolsonaro Taça de Campeão de 2018. Sport, América Mineiro, Vitória e Paraná são os times rebaixados para a Série B do próximo ano. No jogo da entrega da taça, Palmeiras bate Vitória por 3-2 no Allianz Parque. O Grêmio venceu o Corinthians por 1-0. O São Paulo terminou a temporada de forma melancólica, perdendo para a Chapecoense por 1-0. O Atlético Paranaense derrotou o Flamengo. Tudo isso e muito mais, tudo sobre a última rodada do Brasileirão, você confere agora no Jornal Sport News. No Allianz Parque, em São Paulo, Palmeiras 3, Vitória 2. O presidente eleito Jair Bolsonaro foi pé quente, hein? Ele foi no jogo, um jogo é verdade cheio de emoções, mas que o Palmeiras conseguiu vencer. Mas não foi fácil a vitória não. Vamos analisar primeiro a primeira etapa. O primeiro tempo, Palmeiras dominando todo o primeiro tempo, as melhores oportunidades. Agora, foi muito incompetente na matéria de efetivar as oportunidades que criou. Criou muitas. Vitória praticamente não criou no primeiro tempo, mas o Palmeiras teve a dificuldade de não conseguir efetivar as boas oportunidades, oportunidades muito perigosas que o Palmeiras criou. Agora, na segunda etapa, o time acelerou de uma maneira veloz, de uma maneira rápida. O Palmeiras foi para cima do Vitória, fez 2 gols, estava jogando um excelente futebol. Quando o jogo parecia decidido, aí vimos o Vitória ganhar gás, ganhar força na partida sem nenhuma técnica, porque o Vitória foi rebaixado. Mostra que o Palmeiras deveria ter tido uma maior tranquilidade para liquidar a fatura assim. O Palmeiras jogou bem, jogou futebol para isso e mereceu a vitória. O Vitória fez 2 gols. Naquele momento, os palmeirenses ficaram com medo, apreensivos de perderem a partida que entregaria a taça para o time. Mas o time conseguiu ter força de vontade e fazer o terceiro gol da equipe. Um jogo muito bom da equipe do Palmeiras. Fecha com chave de ouro, mostra a qualidade do elenco do Palmeiras, como o Palmeiras é versátil, é competente e diante de sua torcida conquistou um excelente resultado. Bateu Vitória por 3-2, jogando um excelente futebol. Agora, no primeiro tempo, o Palmeiras poderia ter feito muito mais. Criou tantas oportunidades. O jogo poderia ter sido goleada, mas talvez o time tenha relaxado um pouquinho ali e acabou levando os 2 gols da equipe do Vitória. Mas de resto, o Vitória fez os gols mais na empolgação. Palmeiras foi mais técnico, jogou um excelente futebol, dominou a partida, mereceu a vitória, comemorou com a torcida, comemorou com o Gagliotti, comemorou com o Jair Bolsonaro e o Palmeiras ganhou o jogo 3-2 para cima do Vitória. Jogo do título, Palmeiras campeão brasileiro de 2018. Em uma temporada espetacular do Palmeiras, né? Coroada por esse título aí do Brasileirão. O time fez um ótimo trabalho, sim, um elenco coletivo. O Felipão fecha com chave de ouro esse trabalho nesse ano aí, diante de sua torcida, né? Torcida que fez muito barulho. Tem que comemorar muito mesmo, realmente. O jogo foi muito bom. Nem sendo o jogo que entregaria a taça para o Palmeiras, o time foi com o time titular. Parabéns ao Felipão por valorizar o torcedor, querer fechar o campeonato com um jogo bonito, um jogo em que o time deu sangue, como se tivesse sendo rebaixado. Parabéns, o Palmeiras jogou um ótimo futebol, poderia ter goleado. Agora é importante corrigir alguns erros defensivos, porque os 2 gols que levou do Vitória são inadmissíveis. Inadmissíveis. O Vitória é um time medíocre. O Vitória é um time medíocre, não tem competência no ataque. O ataque do Vitória é uma mediocridade.
Então não tinha motivo do Palmeiras levar esses 2 gols, até porque o Palmeiras caiu de rendimento na defesa, porque apesar de o Vitória ter feito 2 gols, foram 2 gols em únicas oportunidades. O Palmeiras seguiu perdendo muitas oportunidades, algumas efetivava, mas a maioria perdia. Então o jogo poderia ter sido goleada para a equipe dirigida por Luiz Felipe Scolari. Depois tivemos a entrega, né? A entrega dos troféus, muita comemoração, né? O presidente eleito Jair Bolsonaro que entregou as medalhas, né? Ajudou o Bruno Henrique a erguer a taça do Campeonato Brasileiro. Parabéns ao Palmeiras, jogo da taça, jogou muito bonito. Corou o trabalho do Felipão lá no Allianz Parque, ficou assim, Palmeiras 3, Vitória 2. Ainda nessa edição a gente vai mostrar tudo que rolou na entrega da taça. Um jogo que parecia tranquilo, né? Mas foi um jogo com muita emoção, mas sem dúvida fechou da forma que o Palmeiras merece, que lutou a temporada toda para conseguir, que é com vitória, com bom futebol. E para deixar a torcida feliz, o Palmeiras é decacampeão brasileiro de 2018. Parabéns, Bruno Henrique fez o gol e depois também levantou a taça. O Bruno Henrique, sem dúvida, também um dos personagens do título do Palmeiras em 2018. Quando surge o alviverde imponente no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras largou da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar defensivo e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra, defesa que ninguém passa. O presidente eleito Jair Bolsonaro acenou para os torcedores da equipe do Palmeiras vestido com o uniforme do clube no camarote do estádio Allianz Parque. O presidente eleito Jair Bolsonaro compareceu à partida do título do Palmeiras diante do Vitória lá no Allianz Parque usando a camisa do clube. Você vê imagens aí. Quando surge o alviverde imponente no luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras largou da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar defensivo e mostrar que de fato é campeão. Na Arena do Grêmio em Porto Alegre, Grêmio 1, Corinthians 0. Olha, o Grêmio venceu o Corinthians com gol do Jael, jogou um futebol muito bonito na arena lotada, foi pra cima do Corinthians com raça e com determinação e ganhou, né, uma vaga direta para Libertadores do próximo ano. Uma grande temporada do Grêmio, né, mais uma vez se mantém entre os maiores e melhores clubes do Brasil, né. O time parecia que era o jogo do título. Foi pra cima com garra, com determinação, lutando, jogando um futebol bonito e lutando por ganhar o jogo, que é um resultado muito importante. É o Corinthians, mais uma vez, todo retrancado, uma vergonha.
Quando o Jair Ventura foi contratado, eu disse aqui no Notícias do Esporte, não vai dar certo, ele é retranqueiro, o Corinthians não precisa de gente como ele, e deu nisso aí. O Corinthians termina numa posição vexatória, só não caiu por muito pouco, por sorte. Não caiu por sorte. O time do Corinthians foi totalmente dominado, humilhado pelo Grêmio na Arena do Grêmio. Parabéns ao Grêmio, parabéns ao Jael. O Grêmio dominou toda a partida e foi um grande domínio, uma grande partida do Grêmio. Uma das melhores da temporada, me arrisco a falar. Parabéns à equipe do Grêmio que lutou como se estivesse ganhando um título nessa partida. Vimos um Grêmio indo pra cima, chegando na área, dando dribles. É um time realmente, o Grêmio é um time muito versátil, né? Um ótimo elenco, colocou time titular, o Renato Gaúcho permanece no clube e o Grêmio vem montando uma grande estrutura. Para cada ano o time vem sendo melhor, cada ano o time vem conseguindo ganhar títulos, jogar um bom futebol, mantendo o seu elenco consolidado. E a temporada do Grêmio foi muito boa. E esse jogo aí, melhor ainda. Vimos um time que não desistiu em nenhum momento, jogou um futebol bonito, de orgulhar o torcedor que esteve presente e muitos que tiveram presentes lá na Arena do Grêmio. Já o Corinthians, né, analisando a partida, mais uma vez, uma partida pífia. Corinthians nem tocou na bola praticamente, teve uma oportunidade no jogo, mais nada, uma oportunidade pífia, medonha, né? O resto foi tudo de posse de bola pro Grêmio e eles sabem, eles têm velocidade, eles são efetivos nas oportunidades que eles têm. O Grêmio sabe o que fazer com a bola, não fica perdido como o Corinthians. E essa postura retranqueira do Corinthians, além, a retranca quando é boa, a gente pode até elogiar, né? O estilo do treinador é retranqueiro, mas quando a retranca é ruim e ele mantém a retranca, o time já não ataca e a retranca ainda é ruim, aí dá nisso aí. Corinthians perde várias partidas e faz uma temporada vexatória. Não tô dizendo que a culpa é na íntegra do Jair Ventura pela temporada ruim do Corinthians, não. É de todos, inclusive da diretoria. Mas é porque ele deu continuidade a um estilo de jogo que ele viu que não tava dando certo. A retranca do Corinthians é péssima. Não adianta de nada, o time não ataca, não consegue ter velocidade, produtividade. O jogo foi péssimo, e parabéns ao Grêmio. Grande jogo do Grêmio, time que tem velocidade, sabe o que fazer com a bola, é produtivo, vai pra cima, faz o gol. E parabéns à equipe do Grêmio. Deixou seu torcedor orgulhoso lá na Arena do Grêmio e ainda assim conseguiu vaga direta, ficou no G4 para a Libertadores do próximo ano. Na Ilha do Retiro, em Pernambuco, Sport 2, Santos 1. Apesar da vitória, o time pernambucano está rebaixado para a Série B do próximo ano. E a questão que se coloca é que o Sport venceu o jogo, sim, fez até 2 gols, depois o Santos fez um, né, o gol de honra da partida, mas não adiantou de nada, porque o Sport dependia de uma combinação de resultados, e essa combinação não ocorreu. De resto, o jogo foi muito morno. O Sport não teve grandes oportunidades, o Santos também, o Santos muito recuado durante toda a partida. A equipe do Sport também não conseguia criar e a torcida pressionava o time, dava impulso, o time tentava criar, tinha força de vontade, mas não conseguia passar da intermediária do Santos, não conseguia ter produtividade, não sabia o que fazer com a bola e isso atrapalhou o time, porque apesar de ter vencido, talvez, né, o time tivesse conseguido um futebol de mais qualidade para ao menos consolar a torcida. É claro que ninguém gosta de cair para a Série B e jogar um bom futebol não muda essa realidade, mas foi um péssimo futebol e demonstra mais uma vez porque o Sport é um dos rebaixados. O Santos tomou uma postura retranqueira, destaque para o Diego Pituca na partida, foi muito importante. O Santos testou, deu oportunidade para alguns jogadores jovens se destacarem nessa partida, não conseguiram porque foram péssimos, todos foram péssimos. Me desculpe aí, mas um belo gol, hein? Um belo gol de falta do Santos para fechar o Rodrigo, esse menino jovem, essa revelação. E é outro que daqui a pouco vai estar no futebol internacional. Paquetá, Vinícius Júnior, Rodrigo, esses meninos, essas joias não duram muito no futebol brasileiro.
Ficou assim, lá na Ilha do Retiro, o Sport foi rebaixado para a Série B do próximo ano. Todos os anos o Sport vinha batendo na trave. Uma hora isso não ia funcionar e essa hora chegou. O Sport não conseguiu se planejar, trocou de treinador, foi até o último minuto com esperança, é verdade, mas não fez um bom campeonato. O time faltou planejamento, os jogadores estão com salários atrasados. E mais uma vez, uma derrota para o futebol pernambucano. Santa Cruz e Náutico estão na Série C. Agora o Sport está na Série B. Futebol pernambucano, durante muito tempo, isso não aconteceu. Futebol pernambucano está sem representantes na Série A no próximo ano tal. E com crescimento do futebol nordestino na Série A. Temos o CSA, o Bahia não caiu. O Vitória sim, mas o Bahia não, o CSA subiu. Então temos um crescimento, entre aspas, do futebol nordestino aí. Agora, o Cuca, né, devia ter orientado melhor, feito um esquema tático melhor. Apesar de não valer nada o jogo pro Santos, né, os garotos queriam mostrar serviço e não conseguiram, foram péssimos e muito ruins. Não tocavam a bola, não criavam oportunidades, não conseguiam dar um chute inacreditável tal. Mas o Sport foi rebaixado, né? A vitória não adiantou de absolutamente nada. A torcida ficou bastante chateada. A torcida do Sport que marcou presença em número, né? Mas foi um belo gol aí do Rodrigo. E o Santos, se puder, se esforce para manter o Rodrigo no elenco no próximo ano. É um craque. Depois do Gabigol, é o craque do time. No Maracanã, no Rio de Janeiro, Fluminense 1, América Mineiro 0. Olha, é importante destacar o Maracanã vazio, hein? Uma coisa pavorosa, o Maracanã vazio sempre é assim. Ultimamente, o Fluminense ganhou o jogo, jogou bem, jogou melhor que a equipe do América Mineiro e rebaixou, hein? Sempre é assim, o América Mineiro volta para a Série B do próximo ano. Fez uma campanha horrível, né? Em certo momento, no meio do campeonato, chegou a sonhar com coisas maiores no Brasileirão do que brigar para não cair. Estava tendo uma ascensão, mas depois despencou novamente e está rebaixado para a Série B de 2019. Na Arena Condá, em Chapecó, Chapecoense 1, São Paulo 0. Parabéns a Chapecoense, mais um ano a Chapecoense se mantém na Série A, um time que tem planejamento, não tem um grande elenco, mas é uns jogadores que dão sangue e permaneceram na Série A com um orçamento pequenininho, a torcida ajuda muito, é muito participativa. Agora, para dizer, o jogo do São Paulo foi uma vergonha. O São Paulo não jogou absolutamente nada. Foi um péssimo futebol. E parabéns a Chapecoense, que com várias limitações no elenco, permanece na Série A mais um ano, joga um bom futebol e dominou toda a partida. Parabéns aos guerreiros de Condá. O time que nunca caiu para a Série B do Brasileirão, parabéns. Teve perseverança na partida. Em alguns momentos, pouquíssimos momentos, o São Paulo conseguiu criar boas oportunidades sem efetivar, mas a maioria Chapecoense esteve presente, indo para o ataque, buscando gol e permanece na Série A. Um excelente resultado. O São Paulo nesse campeonato brasileiro foi uma coisa inacreditável. Cavalo paraguaio, né? Começou o primeiro turno bem, agora durante o segundo turno derrapou, teve um debacle, né? E não conseguiu mais se recuperar. Foi um cavalo paraguaio a equipe do São Paulo nesse ano. Porque é importante destacar uma coisa: São Paulo fez um ótimo primeiro turno, assumiu a liderança por alguns momentos. Agora o segundo turno foi um desastre, resultados vexatórios, o futebol caiu muito. Mas o André Jardine vai dar sequência ao seu trabalho. Pouquíssimos jogos que ele fez na equipe do São Paulo, o desempenho foi muito regular, ganhou uma, perdeu outra, empatou outra, então um desempenho muito irregular, mas ele vai dar sequência ao trabalho. E mais uma vez, parabéns a Chapecoense, fez um ótimo jogo. O jogo do São Paulo foi uma vergonha, hein? Parabéns a Chapecoense, um ótimo jogo, fez o gol com o Leandro Pereira, a torcida ajuda muito. E parabéns aos guerreiros de Condá, mais um ano na Série A do Campeonato Brasileiro e nunca caíram, parabéns. Não foi a primeira vez em entrevistas passadas, desde que você chegou, você já citou mais de uma vez que você nasceu no futebol, né? Então, quer dizer, você tem uma vivência, você respira futebol muito antes de ser treinador.
E aí eu queria te perguntar, assim, como é que você está vivendo, agora que o campeonato acabou, se você puder passar um pouquinho para a gente, para o torcedor, como é que você viveu esses últimos dias de tanta especulação sobre o teu futuro ou sobre a troca no comando técnico? E aí eu tenho a obrigação de te perguntar se o jogo de hoje foi o seu último, se você foi avisado pela diretoria, porque é a pergunta que a gente mais recebe do torcedor. Então eu queria que você falasse um pouco esses dois pontos. Hoje foi o seu último jogo, a diretoria te avisou que você não fica, ou você sente que tem alguma coisa estranha, esquisita nessa história toda pela sua experiência, por favor? Não, você sabe que a vida de treinador é sempre assim, principalmente quando os resultados não acontecem. Você olha um percentual, mas a gente não pode pegar só o percentual e falar do percentual. Nós temos que analisar as circunstâncias. Circunstâncias essas que quando nós chegamos, todos, a maioria de vocês, a maioria da opinião, falaram, pô, você vai encarar uma situação como essa, uma situação de muitas mudanças, de várias perdas, de jogos decisivos. E por falar em número, de 80 equipes que iniciaram a Copa do Brasil, só restaram 2, né? 78 foram eliminados e nós conseguimos uma classificação para a final. Fizemos bons jogos, acabamos perdendo. Jogos que você perde, diminui o percentual, mesmo que seja no mata-mata. Então, de repente, dentro do que tudo aconteceu, de repente não foi tão bom, mas de repente foi o possível. Poderia ter sido melhor? Poderia. Mas também, de repente, poderia ter sido pior. Então, de repente, nós conseguimos fazer o possível dentro de uma circunstância que era muito difícil. Eu acho que ficou claro para todo mundo que isso acaba sumindo um pouquinho quando chega no final do campeonato. Mas faria tudo a mesma coisa. Você recebeu um convite do Corinthians, independente das circunstâncias que eram muito difíceis, não tinha como não aceitar, né? Lógico que a gente poderia ter ido melhor no Campeonato Brasileiro. Muitos falaram em rebaixamento. Não ajudaram nessa rodada final. Queria que, se possível, você fizesse um retrospecto de tudo que você encontrou e por que, na sua visão, o Sport foi rebaixado. Boa noite, Pedro. Boa noite, gente. Boa noite a todos. É muito difícil, né, um momento desse. Inunda na gente uma tristeza muito grande, né? Nós tínhamos a certeza que iríamos ganhar o jogo, nós tínhamos a certeza que poderíamos fazer o nosso torcedor gritar de gol, o gol. Mas também não dependíamos só de nós. Eu não tenho absolutamente nada a apontar. Se vocês estão à espera que eu faça crítica a alguém, não vou fazer, até porque não tem por que fazer. Eu só tenho que bater palmas para os meus jogadores, para a torcida, para a direção que esteve ao meu lado, nomeadamente Maluf, Aloysio Maluf, Laércio Guerra, Gustavo Lubê, o presidente Klaus Câmara. São todos homens que tentaram, de uma forma ou de outra, nos ajudar. E nós estamos bem tristes, lógico, mas se olharmos também esses mesmos homens que eu falei agora, na sua maioria, entrou há 12 jogos atrás. Isso, mas estamos muito próximos e buscando algo que a qualquer momento possa vir a se confirmar e vir a aproximar a grandeza de um Flamengo, de uma competição como essa. Com relação ao futuro, eu deixo em aberto, eu não sei o que deva acontecer, que sejam felizes aí os dois candidatos, que tenham a oportunidade de disputarem as eleições como tem sido, de uma maneira limpa, com lisura, com profissionalismo e que seja o melhor para o Flamengo. Eu acho que essa é a torcida de todos nós, principalmente as pessoas que passaram por esse clube, conheceram, viram o desenvolvimento que vem tendo, a capacitação que está existindo e a seriedade com que se trabalha dentro do Flamengo. Dorival aqui, boa noite.
Sobre essa opção de começar jogando com o Paquetá na ponta esquerda e deixar Vitinho no banco de reservas, a minha dúvida é, essa opção foi por conta da entorse que ele teve durante a semana ou foi uma forma de você, enfim, dar um presente pro Paquetá nessa despedida dele aqui do Flamengo? O Paquetá é titular da equipe do Flamengo, não é nem um presente. O Vitinho teve sim uma entorse no tornozelo, mas eu acho que o Paquetá, por tudo que ele fez ao longo de todo esse ano, ele teria que estar atuando nessa partida, com certeza, e eu o faria. Ele ficou fora da partida anterior, porque houve uma expulsão, e dentro dessa expulsão, a equipe se comportou da forma como jogou, e por merecimento foi mantida. Então, eu acho que também por merecimento ele voltou, fez um grande jogo. Infelizmente não alcançamos o resultado que gostaríamos, mas a equipe é essa. É uma equipe muito competitiva, muito vibrante, que vai buscar títulos. Eu não tenho dúvidas que isso deva acontecer rapidamente por tudo aquilo que está sendo trabalhado dentro do Flamengo. Dorival, boa noite. Esse lado aqui é esquerda, desculpa. sua esquerda, nada. Você já falou sobre o seu futuro, que você não está em aberto, etc., mas objetivamente alguém já te procurou dessa diretoria atual ou eventualmente também da outra para te falar, Dorival, vamos sentar, vamos conversar, o que você está pensando no teu futuro? Houve algum contato desse tipo com você? E a outra pergunta é se você também, embora não saiba se vai continuar, se tem auxiliado ou tem conversado sobre algum planejamento do Flamengo para o ano que vem, se tem opinado, mesmo, apesar de você pode não continuar, você tem um contrato até o 31 de dezembro e podem querer te ouvir com toda a sua experiência, etc. Olha, tudo que foi conversado ao longo desses 2 meses, né, e que nós pudemos participar, naturalmente participamos com da mexida pro Casares e pro Elisa. Então, essas coisas durante o jogo, normalmente é quase certo que você vai utilizar as 3 substituições, porque o jogo é muito pesado, eles perdem uma energia incrível, então é muito possível que você use as 3 substituições. Então é que você tem que ter um conhecimento dos jogadores para saber também quando usar, como usar, e ainda ter a sorte de dar certo. Porque às vezes você faz 3 substituições e a coisa não acontece nada. Então, por exemplo, só faltava, por exemplo, o Botafogo fazer um gol, que eles também tiveram algumas, não foram muitas, mas tiveram algumas oportunidades. Se eles fizessem um gol, as substituições seriam de responsabilidade minha e a causa principal da derrota, quase que com certeza. Então, por isso que quando se faz uma crítica no futebol, a gente deve fazer uma crítica, mas com o pé atrás sempre. Você fala o que está pensando, tudo bem, mas nunca tenha muita certeza do que vocês estão pensando que é verdade, porque a verdade muda muito rapidamente de lado. Ô Levi, a torcida agora já está pensando em Libertadores, né? Já está pensando no ano que vem, mesmo depois dessa classificação. Aí eu queria ver de você o seguinte, o que você viu desse elenco que pode se esperar para 2019? Você acha que tem que haver muitas mudanças? Você falou que já fez umas reuniões aí com o presidente, com o Max. A torcida pode esperar muitas mudanças desse elenco ou não? Eu posso dizer que sim. Nós teremos algumas modificações. Já temos um plano para seguir, e agora temos de tomar as decisões, né? Chamar jogadores, alguns deverão sair e outros deverão chegar. Então, nós pensamos em dar um reforço no time que é Libertadores, quer dizer, então, eu acho que nós precisamos reforçar realmente. Isso é um consenso que existe na diretoria, na comissão técnica, e nós vamos entrar com um time forte para Libertadores, e isso vai acontecer. Jogadores, alguns deverão sair. No Paraná 1, Internacional também 1. O Internacional poderia ter terminado o campeonato de maneira digna. Digo de maneira digna porque empatar com o Paraná não é terminar o Campeonato Brasileiro com dignidade. Principalmente um time que ficou em 3º lugar no Campeonato Brasileiro. De resto, o jogo foi péssimo. Parece que os clubes que estão no G4, na ponta da tabela, relaxam quando vão jogar com o Paraná. E o Paraná acaba conseguindo resultados extraordinários.
conseguiu não perder para o Palmeiras e não perder para a equipe do Internacional. É importante que a gente destaque um rápido resumo da temporada do Internacional. A temporada é muito boa. O time voltou da Série B ano passado. Série B. Teve algumas dificuldades até para subir, mas subiu, fez um excelente campeonato. O Odair Hellmann vai seguir no comando técnico da equipe, fazendo um grande trabalho. É um treinador jovem que foi efetivado igual o Carille. Ele foi efetivado porque não tinha opção. O Internacional não tinha mais tanto dinheiro porque voltava de uma Série B, e ele conseguiu fazer um grandioso trabalho no Inter. Então a temporada do Inter foi fantástica. Já a do Paraná, fez um pouquinho mais de 20 pontos. Já era esperado a dificuldade do time para não cair, mas não se esperava uma campanha tão vexatória como o Paraná fez. Foi uma das piores campanhas que eu vi na história do Campeonato Brasileiro. Nunca vi um time ser tão ruim como é o Paraná Clube. Mas ficou assim, Paraná 1, Inter 1. Última rodada do Campeonato Brasileiro. No Castelão, Ceará 0, Vasco também 0. Até estavam parabenizando o Vasco porque o time não caiu esse ano, porque toda vez que o Vasco sobe para a Série A, ele cai alguma vez, Mas esse ano não foi por falta de tentativa, mas o Vasco não caiu. Especialmente nessa partida aí, o Lisca doido, como é chamado o técnico do Ceará, ele fez um trabalho excepcional. Ele é um cara que levanta a torcida, mas ele conseguiu fazer um grande trabalho técnico. Ele disse que o próximo ano a meta do Ceará é Libertadores. Ele pegou um time totalmente afundado. O Ceará no primeiro turno era uma coisa patética. Era como é um Paraná hoje. Foi isso que o Ceará estava. E aí o Lisca reergueu o time e conseguiu levar o time não uma posição que é uma posição de destaque no campeonato, mas sim uma posição digna para o Ceará, que estava brigando para não cair. Já para o Vasco, não foi por falta de tentativa não cair. Inclusive nesse jogo foi totalmente dominado pelo Ceará. Ceará teve as melhores oportunidades da partida. Não foi por falta de tentativa. O Vasco continua mal planejado. Precisa de um esquema de jogo. Não sei se o Valentim vai permanecer, acredito que não. Mas não foi por falta de tentativa não que o Vasco ficou na Série A. Você está vendo os melhores momentos e provando o que eu disse. Todas as oportunidades do Ceará sem concluir com precisão, mas já o Vasco nem criou. Teve pouquíssima posse de bola na partida. Ficou assim, Castelão, Ceará 0, Vasco também 0. Bahia 0, Cruzeiro 0, 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro tempo, o Cruzeiro dominou o jogo, teve as melhores oportunidades, teve mais posse de bola, como vocês vão ver aí. Já na segunda etapa, o Bahia dominou, foi um jogo que se inverteve. Isso aí, o Cruzeiro dominou o primeiro, o Bahia o segundo, pouquíssimas oportunidades de ambos no primeiro e no segundo tempo, respectivamente, E tivemos aí um jogo sem muita graça, porque não tivemos grandes oportunidades, apesar de muitas, mas não grandiosas. Um resumo da temporada do Bahia: garantiu vaga na Sul-Americana. É importante destacar, um time que chegou brigando para não cair, conseguiu conquistar uma vaga na Sul-Americana. É muito importante isso aí para um clube como o Bahia. Aí a gente vê, o Bahia fez uma temporada muito boa, por os padrões do que o time esperava. Foi uma temporada muito boa. E um resumo da temporada do Cruzeiro. Aí foi uma temporada espetacular. Bicampeão da Copa do Brasil. Fez uma temporada excepcional com o Mano Menezes. Não conseguiu grandes coisas no Brasileirão, mas ficou em uma posição muito boa, Até porque o time já tinha ganhado a Copa do Brasil, então não tinha obrigação de continuar brigando pela Libertadores da América. Então ficou numa posição confortável, fez um bom campeonato, e o grande destaque da temporada, mais uma vez, é o título do Cruzeiro na Copa do Brasil. Parabéns. Aí você já vê imagens do segundo tempo, imagens recuperadas. E o Bahia tendo as melhores oportunidades, atacando pouquíssimas oportunidades do Cruzeiro nessa partida aí. Esse jogo foi 0-0,
equipes que não souberam aproveitar as muitas oportunidades que tiveram, né? Aí você vê uma oportunidade clara que o Bahia teve, foram poucas claras, hein, de ambas as equipes, mas quando tiveram, não souberam aproveitar. Ficou assim, Bahia 0, Cruzeiro 0, o Cruzeiro fez uma excelente temporada, o Bahia garantiu vaga na Sul-Americana, esse empate por 0-0 ficou bom pra todo mundo. Para terminar a temporada, a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sentiu muito a partir do momento que sonhou, inclusive com o título. Isso internamente a gente conversava muito a partir do momento que se liderou por muitas rodadas. Internamente o discurso interno era que a gente tinha condição de brigar pelo título. Por mais que às vezes externamente a gente falava muito jogo a jogo, mas o grupo se colocou essa pressão de brigar realmente para ser campeão. E a partir do momento que escapou, a gente percebeu uma frustração geral, né? Um certo abatimento, uma luta para se manter colocando objetivos, mas a verdade é que o grande objetivo que se mostrou em algum momento que era ser campeão, esse daí escapou já há bastante tempo atrás, e isso foi bem difícil da gente estar sempre remotivando e recolocando novos objetivos a partir do momento que se sonha com um posto mais alto. Fez todo o esforço do mundo para manter o foco, para manter acreditando e fazer a nossa parte, né? Acreditando que o Grêmio pudesse ter algum tipo de escorregão no jogo. Mas eu acho que o jogo se mostrou, a Chape muito motivada, muito interessada, um jogo de certa maneira equilibrado, mas que a Chape na soma dos 90 minutos, eu entendo que a Chape fez por merecer a vitória e a gente precisa produzir mais para realmente querer sonhar com outras coisas, a gente precisa jogar melhor. Desculpa, me lembra de novo que... Não. E, sinceramente, a gente tentou trabalhar o tempo todo sem nem saber quanto é que estava lá. Claro que no final do jogo, se o jogo tivesse empatado, a gente ia procurar saber, porque talvez até o empate pudesse servir. Mas a gente o tempo todo procurou focar no nosso jogo, em jogar melhor, em tentar se impor com a Chapecoense. E as orientações do intervalo foram nesse sentido, a gente aumentar a agressividade, da gente tentar ficar um pouco, melhorar o nosso desempenho com a bola no pé, que no primeiro tempo não foi tão ruim, mas foi insuficiente. E a segunda pergunta, Edu? Eu acho que o maior choque que o grupo vai ter vai ser a nível de treinamento, o jeito que a gente vai passar a treinar, porque eu tenho uma percepção de treinamento, obviamente todos os treinadores têm. Dudu, parabéns, velho. Queria que você falasse um pouco com a gente. Que vem cá, seu pai desse lado, já tá de banho tomado agora, férias, mas antes você tem um compromisso. Tô tem um compromisso. cheirosinho agora, né? Tava cheiro meio ruim ali. Tô brincando, sou sempre cheiroso, galera. Agora, Dudu, título conquistado, o ano que termina dessa maneira, mais uma assistência, né? Aliás, participando do segundo gol também, efetivamente. Cara, foi o teu melhor ano na carreira? Eu acho que eu venho fazendo já, né? Fiz bons anos aqui no 2015, 2016, 2017, mas às vezes a gente só é reconhecido quando ganha, né? E esse ano a gente pôde ganhar o brasileiro de novo, né? E eu fui muito importante pro clube, muito importante, mas eu sempre prego que o mais importante é o elenco, né? O grupo, e esse Campeonato Brasileiro foi demonstrado isso pelo Palmeiras. Vários jogadores jogaram, acho que a equipe tá de parabéns, agora é descansar e curtir essas férias. Agora, tem uma pergunta, que é aquela pergunta que você vai ouvir agora, né? Você vai ficar ou não? Cara, eu sempre vou falar, né? Eu tô sendo até repetitivo, né, na resposta. Eu tenho um contrato com o Palmeiras até 2022, cara. Sou feliz aqui no Palmeiras, todo mundo sabe do carinho que a torcida tem por mim, pela minha família, mas a gente fala, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Tenho 4 anos que eu tô aqui no Palmeiras, estou muito feliz.
Deixa isso aí para as pessoas que tomam conta da minha carreira. Eu tenho que só agora descansar, que esse ano foi muito desgastante. A tabela da 38ª rodada do Campeonato Brasileiro ficou assim. Essa tabela que é da última rodada, classificação final do Brasileirão 2018. O primeiro é o Palmeiras com 80 pontos. Segundo, o Flamengo, 72. Terceiro, Internacional, 69. Quarto, Grêmio, 66. Quinto, São Paulo, 63. Sexto, Atlético Mineiro, 59. Sétimo, Atlético Paranaense, 57. Oitavo, Cruzeiro, 53. Nono, Botafogo, 51. Décimo, a equipe do Santos com 50 pontos. Aí a gente vira a página e tem o Bahia, 11º colocado, que fez 48 pontos na competição ali na continha para não cair. 12º Fluminense, 45. E olha a vergonha, é isso que causa não ter planejamento na temporada, não mudar o técnico, porque já se viu que o Jair Ventura não dá, ele não tem um bom esquema. O Carille, que provavelmente deve estar voltando, vai devolver o Corinthians uma posição digna na tabela. Não tô nem dizendo título do Campeonato Brasileiro, porque vários clubes aí não conseguiram, são grandes e nem por isso passaram vergonha. Mas 13º lugar com 44 pontos é uma coisa inacreditável, porque o Corinthians não fez nem 45, que é a conta para não ser rebaixado. O Corinthians não foi rebaixado, por quê? Por conta da incompetência dos outros times, porque se os outros times tivessem feito pontos em rodadas importantes, o Corinthians estaria provavelmente rebaixado. É campanha de rebaixado. 44 pontos é campanha de time rebaixado. 14º é o Chapecoense com 44, 15º é o Ceará com 44, 16º é o Vasco com 43. E aí? Os 4 times que caíram para a Série B do próximo ano: Sport 42, América Mineiro 40, Vitória 37 e o finado Paraná com 23 pontos. É inacreditável que o Corinthians, teve a mesma pontuação do Ceará, mas o Ceará entrou no campeonato pensando em não cair. O Corinthians fez menos pontos que o Bahia, que entrou no campeonato pensando em não cair. Por isso que eu digo, a campanha do Corinthians é campanha de time rebaixado. Quando a gente vê o São Paulo, vê o São Paulo em 5º lugar, vê o debacle que o time teve, estava em primeiro, mas o segundo turno desandou muito, demoraram demais para mandar o Aguirre embora, e deu nisso aí, mas ficou em uma posição muito boa, não conseguiu vaga direta para Libertadores, mas conseguiu ali na pré-Libertadores. Ficou essa tabela do Campeonato Brasileiro de 2018. O campeonato com chave de ouro, um campeonato em que o time conseguiu revirar o jogo, Estava muito mal no primeiro turno com Roger Machado. O Felipão chega e consegue dar uma cara para a equipe joga muito bem e conquista o título, quebrando o recorde do Corinthians, que tinha feito um ótimo primeiro turno, 80 pontos. Parabéns à equipe do Palmeiras. A gente vai fazer um programa especial durante essa semana para analisar o Campeonato Brasileiro por completo. Mas a gente vai fazer algumas pinceladas aqui. São Paulo poderia estar entre os 3 primeiros colocados. Fez um ótimo primeiro turno. Agora, no segundo turno, teve um debacle que foi uma coisa inacreditável. Sobre o Corinthians, campanha de rebaixado, 44 pontos, só não caiu por incompetência dos adversários. O Corinthians fez uma campanha pior do que o Bahia e já entrou no campeonato pensando em brigar para não cair. O campeonato do Corinthians foi uma vergonha. Parabéns ao Grêmio, que jogou um grande futebol ontem. Sobre o Sport, o América Mineiro, o Paraná e o Vitória, os times que caíram por falta de planejamento. O Sport, principalmente, poderia ter caído antes do que caiu. Ganhou o jogo, mas é um time que não tem qualidade técnica para permanecer na Série A. Mostra um futebol muito ruim. Assisti o jogo ontem, foi uma coisa inacreditável. O time do Sport, eles não sabiam fazer uma triangulação. Não davam um chute no gol. A torcida ajudou. O Sport fez 2 gols no final da empolgação com o apoio da torcida, mas sabemos que o time não tem qualidade para permanecer na Série A. O América Mineiro subiu um pouquinho no final do primeiro turno, mas voltou a cair depois. Vitória já era esperado. E o que falar do Paraná? 23 pontos.
foram mais de 100 disputados. O Paraná fez 23, uma coisa inacreditável. Olha, amanhã a gente volta aqui no Jornal Sport News com tudo que rolou no Prêmio Bola de Prata da ESPN, premiando os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Até amanhã!